Imagina Deus te dar um filho, ignorando todas as leis biológicas e físicas, simplesmente para agradar o seu coração. E você sabe que esse filho é a coisa mais preciosa para você, é o filho amado, o filho querido. E do nada você escuta uma voz te pedindo esse filho em sacrifício. O que você faria? Eu peço que fique até o final desse vídeo para a gente entender essa passagem de Abraão e de Isaac, mas pelo lado que eles não te contam no culto de domingo nem escola dominical. Eu quero olhar a passagem histórica, porque isso sempre me faz pensar o que deve ter acontecido ali. E já sabe, né, rapaziada? Se possível for, se inscreve no canal aí, deixe seu like, porque a sua inscrição é só um clique, mas aqui pro canal isso é de gratidão imensa. E eu faço isso aqui não é pra tacar fé de ninguém não, rapaziada. É apenas questionar o que eles tentam impor sobre a gente. Então tamo junto e pense comigo. Pra gente entender o tamanho do absurdo, vamos contextualizar a cena. Em Gênesis 22, Deus resolve testar Abraão e diz: toma teu filho, teu único filho Isaac, quem amas, e vá até a terra de Moriá e ofereça-o em holocausto. Pronto, aí começa o terror, rapaziada. O texto diz que Abraão levantou de madrugada, cortou a lenha, pegou 2 servos e chamou Isaac e fez uma caminhada de 3 dias. Agora imagina, rapaziada, uma caminhada de 72 horas do lado do seu filho amado e querido ali, sabendo que estavam levando para ser sacrificado. Isso não está parecido com teste, isso está mais parecido com uma tortura psicológica em câmera lenta. E aqui está o primeiro detalhe que muitas escolinhas de igreja escondem de você. Eles tentam retratar Isaac como uma criança, de pelo menos uns 10 anos. Mas não é isso não, rapaziada. Historiadores e a própria Bíblia mostram ali que ele era de 18 a 25 anos, então era um jovem. Até porque ele subiu a montanha com a lenha. E você não vai deixar uma criancinha subir montanha com quilos e quilos de lenha. Agora faz as contas comigo. Abraão, ele já tinha mais de 100 anos. Ele já era um idoso centenário quando chegou lá no topo. O texto diz que ele edifica o altar, bota a lenha e amarra Isaac. Rapaziada, agora papo reto. Você acha que foi tão fácil assim? Você acha que simplesmente Abraão olhou pro seu filho e falou assim: deita aqui, filho, que eu vou te amarrar e te sacrificar, porque Deus te pediu de volta. Aí Isaac acertou numa boa, deu uma risadinha e falou: não, tá tranquilo, pai. E deitou. Eu acho que não, né, rapaziada? O texto bíblico, ele é cirúrgico em omitir o detalhe dessa cena, entendeu? Essa passagem. Mas a lógica humana é o quê? É instinto de sobrevivência. Isaac era jovem, forte. Abraão já era um idoso. O que pode ter acontecido no topo daquela montanha deve ter sido bizarro. Isaac questionando o pai o amarrando ali, ele tentando lutar por sua vida. Nem entendeu porque o próprio pai estava fazendo aquilo com ele. Uma pessoa que ele amava e que confiava. No mínimo ele deve ter entrado no nível de desespero ali gritante, rapaziada. Eu não posso afirmar aqui porque isso não mostra no texto. Mas trazendo para a lógica, como eu disse, o instinto é de sobrevivência. Você saber que vai ser sacrificado ali e ficar de boa, não é bem assim. Até porque o texto não mostra que Isaac tinha essa fé para acreditar dessa forma. Mas aí é que tá. Abraão consegue dominar seu filho, amarrá-lo, jogar em cima do altar. E ele com lágrimas nos olhos, olhando seu filho pedindo para não. Ele puxa a faca, levanta. Na hora que ele vai dar a facada, o anjo chega e fala que não era para matar Isaac, que Deus já tinha um cordeiro para sacrifício, que aquilo ali era só um teste com Abraão. Ah, não, rapaziada. Caramba, mano, que teste é esse? Quer dizer que o cara teve que passar 3 dias no terror psicológico ferrado, juntamente com o menor. O moleque deve ter lutado pela sua própria vida ali, e depois disso tudo, para Deus chegar e falar: ah não, precisa matar não, era só uma pegadinha do malandro com você. Pô, rapaziada, era só um teste de fidelidade? Aí não dá, né? Olha pra narrativa crua dessa passagem, rapaziada. Isso é brutal. É por isso que a galera tem que colocar uma espiritualidade em cima de uma história assim, porque senão viram uma história brutal de terror. Consegue compreender? Mas se você der uma analisada no texto com a análise fria, o que você vai enxergar ali é um cenário de crime. É uma loucura. E se você acha que o final feliz aconteceu porque Deus colocou o cordeiro lá para ser sacrificado, vamos dar uma olhada no texto que diz logo em seguida? Presta muita atenção no capítulo 19 e 22 de Gênesis. O texto diz, tá lá, rapaziada, escrito: então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram a Berseba. Pegou o detalhe? Abraão desceu e voltou para os seus servos e juntos eles foram para Berseba. E Isaac, ele não é mencionado na descida. O relato bíblico mostra que Abraão e Isaac, depois daquilo tudo, simplesmente não caminharam mais juntos. O texto mesmo mostra que Abraão desce sozinho
e junto com seus servos vai para Berseba. Então ali mesmo eles já se separaram. Abraão foi morar em Berseba, Isaac foi morar em outro lugar e o texto não fala mais que eles tiveram contato ali. A mãe de Isaac, Sara, morre logo no capítulo seguinte, mas o texto também não mostra que Abraão e Isaac tiveram aquele luto juntos. E depois disso, eles dois só aparecem juntos quando Isaac vai enterrar o Abraão. E o que isso te diz, rapaziada? O texto mostra que o moleque ficou completamente traumatizado com o que aconteceu lá naquela montanha. Houve um rompimento familiar ali total. O laço de confiança entre pai e filho foi deslacerado ali naquele altar. Como é que você volta a morar dentro da mesma casa que o cara tentou simplesmente te degolar? Não volta, mano. A família ali foi completamente desestruturada. Agora vamos trazer essa ideia para nossa vida hoje, real, sem hipocrisia e sem malabarismo. Papo reto aqui. Você aí, um cristão fervoroso, com aquela fé inabalável, tivesse a convicção que Deus pediu seu único filho em sacrifício, o que você faria? Seja honesto. Se um homem fizesse isso hoje, o que você acharia? Você acharia que era um ato de fé grandioso? Ou você acharia que era um surto, era uma loucura, era um crime brutal? O que acontece quando chega nesse ponto? A galera começa a fazer um malabarismo mental, falando que era para aquele contexto, que era para aquela época, para aquele propósito, que tinha que acontecer isso para a gente estar aqui hoje, que Abraão tinha um mistério e tantas outras coisas. Mas é sério mesmo, rapaziada? Será que a moralidade de um ato cruel, ele muda de acordo à época? Ou será que é porque hoje, racionalmente, intelectualmente, a gente avançou ao ponto de entender que isso aí é uma crueldade? Entender que nem todas as vozes que a gente escuta na nossa cabeça a gente tem que colocar em prática. Como eu disse, eu não tô aqui para atacar a fé de ninguém, nem dizer que eu sou o dono da verdade. Mas eu tô aqui pra gente ter um pouquinho de senso crítico. Dá uma analisada. E se você estivesse no lugar de Isaac, você ia conseguir perdoar seu pai? Mesmo vendo que ele já estava disposto a tirar a sua vida? E se você fosse Abraão, você teria coragem de levantar uma faca para o seu próprio filho? Deixe sua opinião aqui nos comentários, sinceramente. E se gostou, deixe seu like e pense comigo. Tamo junto, rapaziada, e é nóis.